semana, queridos pesquisadores, estamos de volta com a graça de Deus para estudarmos juntos mais uma lição. Lição essa que vai nos ensinar a cuidar do nosso templo, cuidar do nosso corpo. E aí, está pronto? Vamos lá. Bom, a lição de hoje, ela tem por título As Paredes do Meu Corpo. Então, na semana passada, nós estudamos a respeito dos ossos, né? Que estruturam o nosso corpo, que dão sustentação. E hoje nós vamos falar de algo que embeleza o nosso corpo, que amortece, que dá calor. O que será que eu estou falando? Vamos para o nosso versículo, que está escrito em Salmos 18, 32 e 33. Fala o seguinte: Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Torna os meus pés ágeis como os da corça. Sustenta-me firme nas alturas. Então, o versículo aqui está falando que Deus, Ele nos estrutura, Ele nos sustenta, Ele nos dá habilidade. Sabedoria do corpo. Somos em mais de 650 unidades no seu corpo. Nossa, será que tem tanto assim? Fazemos nosso trabalho aos pares, de 2 em 2. Será que é? Toda vez que você dá um passo, 200 de nós trabalham juntos. A cada sorriso, 15 de nós entram em ação. Então, quem somos? E aí, o que vocês acham? Nós estamos falando dos músculos. Então, aqui no nosso modelo, no nosso exemplar, nós vemos toda essa estrutura vermelhinha, essas fibras, né, bem detalhadas, revestindo todo o corpo, que nós chamamos de músculo ou carne, tá? Então, nós temos mais de 650 músculos que estão revestindo o nosso corpo. Bom, para que servem esses músculos? O texto fala que, como paredes em uma casa, os músculos dão forma ao corpo e o embelezam. Também agem como almofadas ao redor de algumas partes do corpo. Já pensou se fosse só o esqueletinho? Vocês já viram algum cachorro mal alimentado, magrinho por aí? Que a gente consegue contar todas as costelinhas dele? Ou aquelas criancinhas lá da África que não se alimentam direito, bem magrinhas, bem raquíticas? É triste de ver, né? Pois bem, quem faz com que a gente não fique assim aparecendo os ossinhos são os nossos músculos, tá bom? Bom, pense no que aconteceria se você tivesse ossos ao invés de músculos ao redor do estômago. Então, quando a gente come, o nosso estômago ele fica bem aqui nessa região, ele vai se expandindo e ali ele começa os movimentos para fazer a digestão, né? Nesses movimentos, ele precisa uma hora expandir, contrair. Imagine se fosse algo rígido, ossos em cima dele. Ele ia para expandir e não conseguia, voltava, ia para o outro lado e não conseguia. Então, ele não conseguiria se movimentar para fazer a digestão. Então, Deus, em sua infinita sabedoria, ele colocou camadas de músculos, 3 camadinhas, 1, 2, 3. E aí, o que acontece? Ela vai e volta, ajudando o corpo ali, ajudando o estômago no processo digestório, né? De fazer a digestão dos nossos alimentos, tá bom? Bom, nós temos aqui 3 tipos de músculos no nosso corpo. Então, a gente tem músculos que trabalham de maneira autônoma. O que é isso? Ele trabalha de forma involuntária. E nós temos também músculos que trabalham só quando a gente dá a ordem. Então, por exemplo, o meu coração. Se eu estiver dormindo, andando, fazendo o que for, ele está trabalhando, tá? Ele não precisa que eu dê ordem. Trabalha, coração, para, coração. Não, ele está ali. O meu estômago, quando eu como, ele também está ali fazendo o seu processo. Agora, por exemplo, eu quero dobrar o meu braço. Eu tenho que dar o comando para que o meu braço dobre. Se eu não der o comando, ele vai ficar lá. Entenderam a diferença? Bom, e aí, esses 3 tipos de músculos que nós temos aqui, cada um deles vão desempenhar funções específicas no nosso corpo. Então, a gente vai falar do primeiro grupo, que são os músculos estriados esqueléticos. O que é algo estriado? É como se eu pegasse aqui essa folha da lição e eu riscasse ela, colocasse fibras, tá?
Então, o músculo estriado do esqueleto, ele é cheio de fibras para dar mais sustentação e ele tem muitos núcleos. As células dele, aquela parte central, são várias ali, que é para poder ele trabalhar com mais empenho, ele ter mais energia, tá bom? Então, vamos lá, hora de pesquisar. Quem dá força aos nossos músculos físicos e espirituais? Salmos 18, 32 e 33. Então, o verso de Salmo, ele está aí para a gente completar as lacunas. Então, o verso fala o seguinte: Ele é o Deus que me dá forças, me protege aonde quer que eu vá. Ele não me deixa tropeçar e me põe a salvo nas montanhas. Então, as palavrinhas que vocês vão colocar aí: forças, aonde, tropeçar e montanhas. Ok? 4 palavrinhas completa o nosso versinho que está em Salmos 18, 32. A lição 2 aí, a questão 2, ele nos mostra um corpo humano revestido de músculos, semelhante a esse que eu trouxe aqui para vocês. Tem algumas regiões do corpo e ele pede para a gente colocar o nome do músculo dessas regiões. Então, agora vocês vão aprender ciências, biologia. Então, nós temos aqui a região do pescoço, né? Esse músculo que vai aqui para o pescoço. E o nome dele é trapézio. Então, vocês vão escrever aí, pescoço é o músculo do trapézio, esse que fica aqui na lateral, tá? O do ombro, que é esse aqui, ó, que se abre, vocês vão colocar aí, é o deltoide. O nome desse músculo aí, que está representado pelo número 2 na figurinha de vocês, é o deltoide. Depois, no peito, a gente tem aqui o músculo da frente, é o peitoral maior. Então, a gente tem aqui, pegando abaixo do ombro, esse músculo que é o peitoral maior. Depois, no braço, o meu modelo não tem braço aqui, né? Mas ainda pega um pedacinho dele aqui, a gente vai ter o bíceps braquial, tá? Então, a gente tem aí 2 músculos no braço e mais na frente a gente vai falar desse músculo aí. O da coxa, que está aqui embaixo, a gente vai chamar de quadríceps, tá? E por último, a panturrilha, que a gente também chama vulgarmente de batata da perna, o nome do músculo é um nome bem estranho, gastrocnêmios, tá bom? Gastrocnêmios. Bem esquisito esse nome, né? Mas é o nome da batata da perna aí, ou panturrilha, tá bom? Bom, questão 3 fala o seguinte: por que é importante cuidarmos bem do sistema muscular? A resposta está em 1 Coríntios 10, 31. Fala o seguinte: portanto, quando vocês comem ou bebem, comam e bebam para a glória de Deus. Ou, fala o seguinte: portanto, quando vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E aí, qual que é a alternativa correta? Será que é só comer e beber e as outras coisas não? Então, o verso correto é o da segunda frase. Quer vocês comam, quer vocês bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, ele pede para a gente marcar a alternativa errada. Você vai fazer um xizinho na frase de cima, tá bom? Ao usarmos adequadamente nossas faculdades em sua potência máxima e na atividade mais útil, mantendo cada órgão numa condição saudável para que a mente, cada tendão e músculo trabalhe em harmonia, então prestaremos o mais precioso serviço a Deus. Então, quando nós cuidamos do nosso corpo, nós estamos prestando um serviço a Deus também, tá bom? Nós estamos cuidando do nosso santuário, onde o Espírito Santo irá habitar, o nosso corpo, ok? Então, hoje nós aprendemos a respeito dos músculos esqueléticos, que são os músculos que ficam grudadinhos nos ossos ali, tá bom? Espero vocês aqui amanhã para a gente continuar e amanhã a gente vai estudar a respeito de outro músculo. Qual será esse músculo? Espero você amanhã para a gente descobrir junto. Tchauzinho, fiquem com Deus.